Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus para todos vocês que me acompanham e que está comigo aí nesse momento, que vai interagir comigo na hora que estiver assistindo, que você estiver aí parando para dar uma assistida. Quero dizer para você que hoje eu quero falar um pouquinho sobre maternidade saudável. Maternidade saudável. Que tema maravilhoso. Você se cobra tanto como mãe? Mãe se cobra tanto. Nós como mães nos cobramos tanto. Sentimos culpa, não é? E hoje vamos falar sobre algo essencial. Como equilibrar a maternidade com a nossa individualidade para viver uma maternidade saudável. Interessante. Aqui nós vamos falar sobre a maternidade. Ser mãe é uma dádiva de Deus, não é? E às vezes, por sermos mãe, nós nos sentimos às vezes sobrecarregada. Nós nos sentimos às vezes muito sobrecarregada. Ficamos cansadas, fadigadas. Por quê? Porque tem muitas coisas que nós carregamos. E aí nós temos que ter muita sabedoria para lidar com a maternidade, para a gente não se esquecer de nós mesmos, não é verdade? Nós precisamos cuidar da nossa saúde, nós precisamos cuidar e principalmente da nossa mente. Por quê? Porque a nossa mente é algo que a gente precisa ter muito cuidado e cuidar bem, não é? Porque às vezes a gente vê como muitas mães cuida de tudo e de todo mundo. E às vezes esquece de cuidar de si mesma. Não é verdade? Tem muitas mães que cuidam de tudo, de muitas pessoas, dos filhos, do esposo, do pai, da mãe, cuida mesmo, mas esquece de cuidar de si mesma. Esquece de cuidar. Mas hoje nós vamos falar sobre equilíbrio. Equilíbrio. E nós vamos também falar sobre a individualidade na maternidade, não é? Nós não somos só mães, não é verdade? O mito de ser a mãe perfeita. Meu Deus! Tem uma pressão social que diz que nós temos que ser uma mãezona perfeita. E às vezes nós carregamos isso como uma carga sobre nós. Carregamos isso como uma carga, como muito peso. E é interessante que nós entender que isso é um mito. Isso não é verdade. O seu filho precisa de você. E você tem que passar para ele aquilo que você tem de melhor, mas você precisa entender que você já dá o seu melhor. E isso é interessante e nós precisamos entender isso. Cuidar de nós mesmas não é egoísmo. Não é egoísmo, mas é uma necessidade para nós sermos uma mãe melhor. Cuidar de nós mesmos como mulher é importante porque você se torna uma mãe saudável. Você não se torna aquela mãe azeda, aquela mãe complicada, aquela mãe que o filho fala: eu não aguento ficar em casa, eu não tenho paz dentro da minha casa, a minha mãe não me deixa em paz. Nós precisamos ser saudável, nós precisamos cuidar, sabe? Nós precisamos ter um tempo para nós, tirar um tempinho para poder cuidar do seu cabelo, cuidar de si mesma, ler um livro. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quanto tempo faz, depois que você se tornou mãe, que você não tira um tempo para cuidar de você? Quanto tempo faz isso? Para analisar, para pensar nisso. Quanto tempo faz, depois que você se tornou mãe, que você não para mais para cuidar de você? Eu recebo muitas perguntas, porque eu sou mãe de 5 filhos. Tenho 5 pedrinhas preciosas dentro da minha casa. E por ser mãe de 5 crianças, muitas pessoas me perguntam e dizem para mim: como você dá conta de cuidar de todas essas crianças? Nós precisamos entender que nós precisamos ter equilíbrio.
Nós precisamos entender que nós necessitamos ter equilíbrio, viu? Dá uma paradinha aí, convida mais pessoas, convida mais mães para estar aí junto com a gente, para poder ouvir um pouquinho. Tem mais pessoas, mais mamães que também precisam dessa palavra, dessa conversa, para entender que nós somos especiais e nós precisamos estar bem, para assim poder também cuidar do filho, da filha, da família. É necessário nós estarmos bem. Então, a maternidade saudável é necessário ter equilíbrio. Nós precisamos ter equilíbrio na nossa vida. Nós precisamos cuidar dos nossos filhos sem abrir mão de ter a nossa identidade. Antes de ser mãe, você é uma ser humana. Você é um ser humano. Você precisa se cuidar. Antes de você ser mãe, você precisa estar bem. Você precisa estar bem. Você precisa entender que antes da maternidade você tinha sonhos, você tinha projetos, você tinha um plano para sua vida e hoje você não faz mais nada disso. Você nem sonha mais. Fala para mim, quanto tempo tem que você nem sonha? Eu tinha na minha mente algo assim: eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero cuidar da minha casa, eu quero cuidar do meu esposo. E eu não tinha nada na minha mentalidade, na minha mente não tinha nada, não passava nada para mim mesma. Então, isso é maravilhoso e muito importante. Eu sempre declaro isso. É importante cuidar dos filhos, da família e ter prioridades. Só que às vezes nós fazemos muito isso e deixamos de nos cuidar, deixamos de ir. E às vezes quando nós paramos para ir no cabeleireiro ou ir fazer alguma coisa para nós, ou aquele tempinho de lazer que você para comer um salgado ou chupar um sorvete, só você ali porque é algo que você gosta de fazer, você para de fazer porque agora você é mãe. Nossa, vou sair sozinha, sem as crianças, né? Ou então vou cuidar, vou deixar de fazer para eles, para fazer para mim. Ah, não. Nunca para comprar algo para você mesma. Nunca para poder ver alguma coisa, um filme, alguma coisa que te traz prazer ali para você. Por quê? Porque você tem na sua mente que você sempre precisa cuidar de alguém. Somente dar. Mas eu quero dizer para você, nós precisamos dar uma pausa. É necessário dar essa pausa. É necessário olhar para o espelho e pensar um pouco como você está cuidando de você. Como você está se vendo. Como você está cuidando da sua autoestima. Como você está cuidando? O que você está pensando? Como tem sido seus pensamentos? Como tem sido a sua vida? Sabe? Como tem sido o seu dia a dia? Eu tinha um hábito que era ruim para mim. O que eu fazia? Meu esposo, eu levanto de manhã e sempre preparo ali o momento do meu esposo. Ali é precioso para mim. Preparo ali o cafezinho da manhã dele, deixo tudo organizado, tudo pronto. E então, quando ele saía para trabalhar, eu voltava a dormir. Voltava a dormir. E eu não priorizava um tempo para mim. Quando as crianças acordavam, eu tava toda cansada, assim, acordava junto com eles, aí eles, mãe, eu quero café, quero isso, quero aquilo. Eu já acordava olhando para as crianças, cuidando das crianças e nunca cuidava de mim, né? Assim, sempre focando nas crianças, focando na casa, focando nas coisas. Aí um dia eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer algo diferente. Depois que eu cuidar do meu esposo, que ele for pro trabalho, pra mim, é precioso o momento do nosso cafezinho. Eu tomo café com ele, ele vai trabalhar, e quando ele sai pro trabalho, eu sento, tomo aquele golinho de café tranquilamente, não volto a dormir. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu devocional,
falo com o Senhor, cuido da minha vida, das minhas emoções, da minha vida espiritual, falo com o meu Deus, oro, leio a palavra, leio um livro. E sabe o que acontece? Ali, antes, pente o meu cabelo, cuido de mim. Eu me sinto bem. Isso me faz bem. Eu leio a palavra, medito. Por quê? Porque com a correria das crianças do dia a dia, não consigo focar. Então, quando eu faço isso agora, isso me ajudou muito. E aí a minha mente já ficou melhor, eu fico melhor. Por quê? Porque nós cuidamos tanto dos outros e esquecemos de cuidar da nossa vida. Esquecemos de cuidar do nosso físico, esquecemos de cuidar de nós. Então, se pra você, pra cuidar de você, sabe, levante pela manhã, se arrume, tome, se for necessário, você se conseguir, tome aquele banho, se capriche, fique bonita, arrumada ou arrumado pra você mesmo. Pra você mesmo. Ah, mas eu não vou trabalhar, eu fico em casa. Melhor ainda, vai lá, se sinta bem. Você precisa disso. É necessário viver isso. Por quê? Porque você vai entender que fazendo isso, você vai se sentir bem. Você vai se sentir bem. E isso vai trazer um equilíbrio emocionalmente para você. Então, não fique naquele negócio se comparando com outras mães. Não queira taxar aquela mãe perfeita. Aquela mãe, sabe? Não. Você é a mãe que os seus filhos precisam. Você é uma mãezona. Você é a mãe que os seus filhos necessitam, precisam. E isso é importante. Seja o seu melhor. Faça o seu melhor para sua família. Tá? Então, não se cobre tanto. Tem que fazer assim. Tem que ser desse jeito. Tem que ser dessa maneira. Não se cobre assim. Calma. Calma, você está aprendendo. Eu tenho as minhas crianças, eu tenho 5 filhos, como eu disse, e eles têm temperamentos diferentes. Então, a gente vai aprendendo todos os dias. Todos os dias nós precisamos aprender a cuidar de cada um deles e a tratá-los com amor, com carinho. E eu vou dizer para você, nessas férias, o negócio tá difícil, não é? Eu sei que é difícil. Às vezes não é fácil. Às vezes traz em nós aquela sensação de sobrecarga. A gente fica cansada. Eu sei disso. E é nesse momento que você está cansado. É porque você precisa descansar. É porque você precisa priorizar. É porque você necessita de um tempinho para você. É por isso que isso está acontecendo. Porque senão você vai começar a ser aquela mulher rixosa. Não dá, sabe? Você fica estressada com tudo, com todos. Isso não vai ser bom. Isso não vai ser bom. Isso não vai ser saudável. A maternidade saudável precisa de cuidados, precisa de equilíbrio, precisa de atenção, tá? Você é uma mãezona, mas antes de ser mãe, você é uma mulher. Você é um homem também, tem muitos pais também que assistem. Vocês também são paizão, precisa também ter um tempo de cuidado. Cuidar de si é muito importante. A paternidade e a maternidade são algo extraordinário, algo importantíssimo. Então é necessário que a gente entenda e compreenda que ser mãe não é fácil mesmo. Mas é maravilhoso. É maravilhoso, mas você precisa cuidar de você, porque senão você não vai conseguir ver essas grandezas, não vai conseguir ver. Então é importante você cuidar dos seus filhos, mas sem abrir mão da sua identidade. Mantenha o equilíbrio, tá bom? Mantenha o equilíbrio. Desafios da maternidade: sobrecarregamento físico e mental. A carga mental, ela nos afeta muito. Porque a gente tem tanta coisa, junta tanta coisa, são as crianças, os filhos, é a casa, é alguma coisa, trabalho, não é verdade? Então, sobrecarrega demais. Isso é difícil. Mas nós precisamos entender que nós temos que aceitar que nós temos uma vida e é importante. Se você tem louça para lavar, é porque você tem filhos que estão comendo. É porque você tem um esposo que está ali se alimentando. Olha que maravilha. Para pensar nisso. Ser mãe
é ver as grandezas também. Não é só os momentos de dificuldade, de estresse, de cansaço. Eu vejo às vezes muitos comentários negativos da maternidade. E isso não é bom, porque os seus filhos sentem que são uma carga para você. Os seus filhos começam a ver que eles são um peso para você. Isso não pode acontecer. Você tem que se sentir bem. Você precisa estar bem. Então, cuide disso, sabe? Culpa pode ser um obstáculo para nós encontrar um equilíbrio. Às vezes a gente se culpa e isso torna isso um obstáculo. Ah, é assim mesmo. Eu não preciso me equilibrar porque, sabe, é difícil mesmo. Maternidade é uma coisa séria, é difícil. E por causa disso você fica trazendo essa culpa e tem isso como um obstáculo, porque você não quer melhorar. Aí você fica carregando isso com você. Então nós precisamos ter aceitação. Hoje eu sou mulher, sou mãe, mas eu também sou mulher. Então eu tenho que me cuidar como mulher, o meu físico, o meu emocional, o meu espiritual. E eu preciso ter esse cuidado comigo, é muito importante. Eu quero fazer uma pergunta para você. O que mais desafia você no dia a dia como mãe? O que mais desafia você no seu dia a dia como mãe? Para mim, um dos desafios que eu tenho é educar. Eu acho que esses desafios, porque o cuidado, higiene, todas essas coisas, a gente vai lidando muito bem. Mas eu acho que a educação tem sido um desafio que nós precisamos de muita atenção. É um desafio que nós precisamos ter um olhar melhor para isso. Então, o que mais desafia você no seu dia a dia como mãe? Coloca aí se você quiser compartilhar o que mais desafia no seu dia a dia você como mãe. É uma coisa séria. Vamos encontrar alguns caminhos para nós mantermos o equilíbrio? Primeiro, autocuidado. Mas não só no estético, no emocional também. Porque, às vezes, nós vemos muitas cobranças de nós mesmas. Nós nos cobramos muito. E isso traz uma carga muito grande no nosso emocional. Então não cuide só do seu estético. Cuide também do seu emocional. Cuide do seu psicológico. Cuide da sua mente, tá? Para que você mantenha saudável. Porque o estresse, ele aumenta o nível de cortisol. Ele aumenta os níveis dos hormônios. O nosso cérebro fica muito ativo. Isso não faz bem para nós. Isso não nos faz bem. Então é necessário que nós estejamos saudáveis. Tenta manter a paciência. Tenta manter a paz. Respira fundo, tá? Tenha momentos de silêncio. Quer fazer uma caminhada? Faça uma caminhada. Dá uma saída. Tem alguma coisa de interesse, alguma coisa alguma coisa que faça você distrair, ter aquele momento de prazer. Descansa um pouco, dá uma pausa, tá bom? Dê uma pausa. Se você puder contar com apoio familiar, divida a responsabilidade. Às vezes você pode dizer assim, mas se eu deixar com o meu esposo, será que ele vai cuidar bem? Às vezes a gente pensa, mas será que ele vai cuidar bem? Será que vai lembrar de dar a mamadeira? Será que vai lembrar de trocar? Nossa, eu vou deixar com a fulana, mas será que vai cuidar vai cuidar bem? E tudo isso, a gente não sai, a gente não consegue fazer nada para nós mesmos. E isso é importante, porque se você não cuida de você, se você não tem esse cuidado com você, aí chega um momento que começa as doenças psicossomáticas, começa a atingir você, e aí o que acontece? Você entra numa situação que você tem que parar. Aí vem aquele estresse excessivo, vem aquela situação excessiva, aquela coisa excessiva, sabe? Aquela enfermidade, aí vem dor de cabeça, aí você já não quer estar no meio de ninguém, já vem aquele momento em que você se sente irritada demais. Isso vai acarretar o seu físico, vai acarretar e vai trazer emoções, e aí vai aonde surgir as enfermidades, e pode te levar até
para momentos de traumas, de momentos transtornos. Isso vai fazer com que você não se sinta bem, não vai te deixar bem. Então não é saudável. Então, para nós estar saudável, nós precisamos cuidar da nossa saúde mental, nós precisamos cuidar do nosso físico, nós precisamos cuidar do nosso espiritual. Tenha tempo, mamãe, tenha tempo para cuidar de você, tenha tempo para cuidar da sua estética, da sua mente, do seu coração, da sua vida espiritual. Tenha tempo. Tire esse tempo, reserve esse tempo com Deus. Isso é importante. Reserve esse tempo para cuidar da sua mente. Isso é importante. Se tá difícil, você não tá conseguindo dar conta, tá passando por algum momento difícil, procure alguém para conversar, procure um líder, procure então uma pessoa que você consiga falar, que você consiga conversar, ou então procure um profissional, um terapeuta, onde você vai conversar, vai mostrar, vai compartilhar, vai conseguir resolver, mas não sofra sozinha, tá? Peça, estabeleça limites. Se você puder deixar seus filhos um pouquinho com alguém para dar aquela esparecida, faça isso. Faça isso. Isso é importante para você. Você vai se sentir bem e saudável, tá? Então, é importante estabelecer limites, tá? O que você faz para cuidar de você no seu dia a dia? Como você tem sonhado? Além de ser mamãe, você tem se dedicado em outra coisa? Como tem sido a sua dedicação? Aí você pensa, mas eu sou mãe, é muita coisa, eu não dou conta. Eu vou dizer para você algo. Eu faço curso, estou estudando, vou me formar, mas eu preciso me dedicar nos estudos. Tô estudando, eu não trabalho fora, por enquanto, mas eu tô aqui separando um momento para preparar uma live para trazer para você, para te auxiliar nesse momento. Tenho atividades na igreja, tenho também atividades com o trabalho do meu esposo. Então a gente vai ajustando o nosso tempo, mas temos que ter equilíbrio, temos que ter momento para nós, temos que ter momento para estudar, um momento para relaxar, um momento para estar em família. Temos que ter esse momento, mas a gente não se permite, não é verdade? Para de se cobrar tanto, para de se exagerar. Ah, mas eu não tenho criança pequena, meus filhos já casaram. Mas o que você tem feito para cuidar de você mesmo? Você cuidou até hoje dos seus filhos, e agora você? Como que você tem cuidado da sua mente? Como você tem cuidado dos seus sentimentos? Como você tem cuidado de você? Para olhar para você, é importante isso, tá bom? Equilibre, mantenha um equilíbrio para tudo isso, tá? Então, os desafios da maternidade, eles têm desafios, mas nós precisamos entender, compreender que nós precisamos cuidar, tá? Cuidar da nossa mentalidade, cuidar da nossa vida, tá? Porque se você não cuida de você, meu querida, ninguém vai cuidar de você. Como é que você vai cuidar da sua casa se você não cuida de você? Como é que você vai cuidar dos seus filhos se você não cuida de você mesma? Nós precisamos cuidar de nós mesmas. Nós precisamos ter esse cuidado, tá bom? Para você entender tudo isso. A maternidade, ela não precisa ser um peso, parar de sonhar, parar de acreditar, parar de trabalhar, parar de tudo. Não, é só isso. Olha, cuida de você, cuida do seu emocional, procure projetos, estude. Sabe, estuda alguma coisa diferente, aprenda uma coisa nova todos os dias, se possível. Aprenda algo novo. Isso te faz bem como mulher, isso te faz bem até mesmo em todas as áreas. Aprenda algo novo, tá? Se você não tem momentos com o Senhor, procure um momento para estar com Deus. Quer dar uma caminhada? Dá uma caminhada. Quer chupar um sorvete? Vá lá, se permita fazer isso. Não porque eu sou mãe, tenho que ficar 24 horas, não pode ter tempo para mim porque eu me sinto culpada. Não posso fazer isso. Eu gosto, sabe?
antes de eu entender isso, eu também ficava assim, comia uma bala assim e falava, nossa, mas e as crianças? Tá, mas eu preciso pensar em mim também. Porque se eu não estiver bem, como eu vou cuidar deles? E para eles é importante que a mamãe esteja bem, tá? Cuidar de você também é cuidar da sua família, viu? Cuidar de você também é cuidar da sua família, certo? Então é necessário você continuar investindo nos seus objetivos, é necessário você continuar investindo no seu papel de profissional, é necessário você continuar investindo em várias coisas, mas organize o seu tempo. Tenha agenda, prioridades, delegue tarefas, sabe? Peça para te ajudarem. Olha, filho, me ajuda em tal coisa, filha, me ajuda em tal coisa. Delegue alguma coisa para eles também e vai cuidar um pouco de você. Tire esse tempo. Às vezes a minha filha até é interessante, eu acho engraçado, às vezes ela fala assim, mãe, deixa que eu cuido das crianças aqui, vai cuidar um pouquinho da senhora, vai que a senhora hoje está cansada. Tô vendo que a senhora está cansada. Porque ela já entendeu que é necessário nós termos esse cuidado. Às vezes ela fala assim, mãe, pode ir com o pai, vai cuidar um pouquinho da senhora. Isso é bom, isso é saudável. Sabe, isso é saudável, nós precisamos cuidar da nossa individualidade também, porque senão a gente fica sobrecarregada e a gente sabe o que acontece? Você fica doente, aí fica aquela mãe depressiva, aquela mãe estressada, que o filho fala, meu Deus, eu não aguento ficar em casa um segundo, minha mãe me deixa doida, minha mãe me deixa estressada, eu não quero que meus filhos tenham essa visão de mim. Eu quero que eles riam comigo, eu quero que eles brinquem comigo, eu quero que eles conversem comigo, mas para isso eu também preciso estar bem, porque senão eu não dou espaço para isso, certo? Então, olha, eu tenho um canal lá no YouTube, onde eu também compartilho com vocês sobre muitas coisas, muitos assuntos, sobre família, sobre casamento, sobre filhos, e eu quero te convidar. Vai lá no canal do YouTube, é Mulheres Avante com Ellen Damares, e você vai lá, se inscreve, compartilha, e vamos compartilhar essa live com mais mamães que também precisam, tá bom? Deus em Cristo te abençoe. Lembre-se, cuide de você, cuide da sua mente, cuide do seu físico, tá? Cuide para que você não adoeça, tá bom? E aí não venha criar filhos doentes, porque quando nós estamos doentes, nós tratamos, acabamos adoecendo os nossos filhos. Então nós precisamos ser mães saudáveis, tá? Cuide de você, cuide do seu físico, cuide do seu espiritual, esteja com Deus, tenha momento com Ele, tá bom? Curta, compartilha, envia para mais pessoas, para mais mamães essa live, vai lá no meu canal no YouTube, tá bom? Se inscreve lá também e Deus te abençoe. Fiquem com Deus.